Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pedindo a Deus uma palavra aos nossos corações. Deus me levou a ver um texto que fala algumas coisas muito importantes para nós que estamos nessa caminhada cristã. Eu quero convidar você a abrir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam, os que se alegram, como se não alegrassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo está passando. Amém? Deus abençoe essa palavra nessa noite. Gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema aqui nessa noite. Não se apegando num mundo em transformação. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nessa noite, Senhor, que estamos aqui para celebrar mais uma vez a Santa Ceia, queremos, ó Deus, te pedir que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações mais uma vez nessa noite, como tem sido até aqui, Senhor. Que a Tua presença, Pai, continue real, continue forte. Que a Tua presença, Senhor, venha quebrar cadeias nessa noite. Que a Tua presença, Senhor, venha edificar uma morada muito especial na vida de cada um de nós, Pai. Nos abençoa e nos dirige. É o que eu te peço, já te louvo e já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração, a respeito dos dias em que nós estamos vivendo, os tempos em que nós estamos vivendo. Sabemos que não tem sido fácil, não é? Os dias, cada vez dias maus, como diz a palavra de Deus, dias nas quais nós temos que enfrentar um leão por dia, não é? E temos que trabalhar, e temos que a cada dia nos empenharmos cada vez mais para alcançar as vitórias do Senhor na nossa vida. Mas uma coisa me tocou o coração. Por que nesse tempo em que a gente vive, por que nesse tempo em que a gente tem tanto conhecimento, nós estamos tão perdidos com relação a tantos assuntos? Por que nós temos tanta liberdade, mas parece que nós não nos sentimos livres, não nos sentimos felizes? Por que nesse tempo em que existe tanto entretenimento, tanto divertimento, tecnologias novas, redes sociais,
nós nos sentimos tão tristes, tão angustiados com todas essas coisas. Por quê? Estas coisas estão diante da gente. Num tempo em que tanta facilidades, tanto conhecimentos, num tempo em que tanta liberdade, por que a gente está se sentindo tão sozinho, tão infeliz, tão triste na nossa caminhada cristã? Porque essas coisas parece que estão adentrando o nosso ser, o nosso coração. E muitas vezes a gente fica refém dessas coisas na nossa vida. Ficamos presos, alienados a tantas situações em que nós estamos vivendo, problemas da nossa alma, problemas de aprisionamento de cada um de nós. Paulo estava escrevendo uma carta aos membros de Corinto. Paulo estava destacando algumas coisas a respeito do relacionamento de homem e mulher. E aqui no meio desta palavra que Paulo estava ministrando, ele traz um recado, não só para a igreja de Corinto, mas para a igreja de Paulínia, para a igreja do Brasil e do mundo. Ele traz um recado muito importante para nós que estamos nessa caminhada. O mundo se abrevia, o tempo está acabando. O que é que Paulo está querendo dizer para a gente aqui nessa noite? Primeira coisa que nós precisamos observar nessa palavra do apóstolo Paulo é que por causa da nossa relação do tempo em que nós vivemos, nós começamos a sentir que o tempo parece que não está dando conta. A gente vive uma vida, irmãos, uma geração imediatista, uma geração que não quer ficar preso a coisas demoradas, mas as coisas mais fáceis, a coisas mais rápidas. Nós vivemos esse tipo de geração, uma geração que se preocupa em fazer as coisas o mais rápido possível, para não ter o que fazer. Esse é o tempo em que a gente vive. Esse tempo, irmãos, essa geração se assemelha muito à geração de Israel. Quando a gente olha a geração de Israel, que é uma geração que sai do Egito, uma geração que sai com Moisés, com um libertador, com a presença de Deus mostrando maravilhosos milagres e transformações nas vidas das pessoas, mas no meio daquela peregrinação, aquela geração começa a chorar. E chorar por quê? Chorar pelos pepinos, pelos melões, pelas cebolas que existiam lá no Egito. Uma geração que começa a chorar pelo alimento que estava ocorrendo quando estavam presos e alienados naquele lugar. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. A geração de hoje é uma geração presa ao passado. Uma geração que começa a olhar para a sua vida e começa a olhar para aquilo que viveu e começa a mostrar, não, mas aqueles tempos foram bons, aqueles tempos eu sentia mais de Deus, aqueles tempos as coisas eram diferentes. Uma geração que está presa às coisas que passaram. Igreja, eu e você nascemos de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Estamos vivendo em novidade de vida, irmãos.
Estamos vivendo com a presença de Deus dentro de nós. Estamos vivendo um tempo na qual a nossa peregrinação está acontecendo. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos sendo preparados para a glória do Senhor. Nós estamos caminhando em direção ao alvo que o Senhor colocou diante das nossas vidas. Mas muitas vezes, nesse caminhar, a gente se defronta com situações do nosso passado. A gente se confronta, não é? Com aqueles momentos em que a gente viveu. E parece que a gente tem saudade. Não é assim? Saudade daquele tempo. Aquele povo parecia livre, mas era um povo escravo. Escravo de viver os momentos em que estavam vivendo. A geração de hoje é uma geração presa, é uma geração que precisa se libertar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus chamou você, Deus nos chamou para viver promessas na nossa vida. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Deus nos chamou para que nós possamos estar sendo colocados na posição que Cristo quer, uma posição de vitória, uma posição de bênção, uma posição de alegria. Mas o povo hoje parece triste, o povo hoje parece angustiado, o povo hoje parece cheio de problemas. Por quê? Por que muitas vezes estamos assim? Olha o que Paulo fala aqui. Vamos ver. Eu, porém, vos digo, irmãos, que o tempo que se abrevia e o que resta é que também quem tem mulheres sejam como se não as tivessem. Em primeiro lugar, Paulo não está falando aqui que você que é casado, você tem que descasar. Não é isso. Paulo não está dizendo aqui que o casamento tem que ser acabado. Não é essa a conversa de Paulo. Paulo está falando uma realidade aqui muito importante. Nós precisamos ter cuidado sim da nossa família. Precisamos cuidar dela. Precisamos cuidar da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que o problema é que nós estamos vivendo um tempo em que a gente muitas vezes está empenhado em agradar o nosso próximo, agradar o nosso filho, e esquecemos de agradar a pessoa do nosso Pai. Sabe o que Jesus disse? Que se nós amarmos mais a nossa esposa, ou o nosso pai, ou o nosso filho, mais do que ele, nós não somos dignos dele. Em primeiro lugar, nós precisamos ver os verdadeiros valores em que estão situados dentro da nossa vida. A nossa família não pode ser mais do que Deus. Por outro lado, não podemos deixar a nossa família de lado. O que nós precisamos é muitas vezes encontrar o ponto de equilíbrio em agradar a Deus e agradar a nossa esposa e ao nosso marido. Porque se nós deixarmos de agradar a Deus, eu vou ter um problema com a minha esposa vai ter um problema comigo. Mas por outro lado, se eu agradar a Deus, eu vou ser bênção na vida dela e ela vai ser bênção na minha vida.
Paulo está falando de uma coisa muito importante. Precisamos desapegar. O mundo está fazendo que nós nos apeguemos às coisas. O mundo está fazendo com que nós nos apeguemos às realidades que o mundo está colocando diante da gente. O apego às coisas está nos fazendo nos afastar das coisas do Senhor. O apego à realidade que está perto da gente, a gente trabalha muito, a gente se esforça muito, a gente tem muito divertimento, a gente tem muitas coisas boas para fazer nesse mundo, e não é ruim fazer todas essas coisas, mas a gente não pode esquecer da realidade que temos um Deus acima de todas as coisas da minha vida, um Deus que governa a minha vida, que governa a minha casa, que está presente diante de você, e nós somos embaixadores de Deus nessa terra, representando um governo que Deus colocou diante da gente. Aleluia! Eu não sou ninguém, eu sou somente um embaixador de Deus. O embaixador, ele representa um governo na qual o Pai colocou diante de mim e diante de você. Somos peregrinos nessa terra. Estamos nessa terra, mas já não somos mais dessa terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós representamos alguém muito especial. Obrigado, varão. Precisamos cuidar da nossa família, sim. Mas não podemos esquecer de Deus. Paulo estava preocupado com uma situação. Paulo estava preocupado que aquele que tem família, aquele que tem casa, não teria tempo para agradar ao Senhor, não teria tempo para fazer a obra de Deus. Por isso ele fala exatamente isso. Vocês que têm mulheres, sejam como se não tivessem, ou não deixem com aquilo que se apegue a você de uma forma com que você fique totalmente alienado à presença da tua família. Mas saiba que no meio de vocês dois existe um cordão de 3 dobras que está diante de você, um Deus maravilhoso que tem sustentado a tua vida, porque você está aqui nessa noite, é porque Ele tem sustentado você, é Ele que tem guardado a tua vida, Ele tem guardado a tua saúde, a tua casa, o teu trabalho. Aleluia! E Ele continua falando aqui nessa noite, e Ele continua dizendo para nós, com os que choram, como se não chorassem, verso 30. O que Ele está querendo dizer aqui? Irmãos, Paulo começa a falar de sentimentos. Nós temos sentimentos de alegria, nós temos sentimentos de choro, nós temos sentimentos que estão constantemente diante da gente. Mas o que ele está dizendo a respeito do choro? Ele está querendo falar para mim e para você, que muitas vezes, irmãos, nós temos ressentimentos dentro do nosso coração, que essa realidade da nossa vida de ressentimentos, de dor, de perda de pessoas que nós amamos, não é? Dessas pessoas, de uma perda de um relacionamento que pode ter abalado a sua vida. Paulo está dizendo, olha, não viva como se você chorasse o tempo todo. Viva na presença do Senhor. Não deixe com que essas coisas abalem a sua vida. Não deixe com que essas coisas venham tirar você desse tempo em que você está vivendo. As circunstâncias, irmãos, elas não podem mudar o nosso ser. Chorar, todos nós choramos. Se alegrar, todos nós
se alegramos. Ter pessoas que amamos, que perdemos, estão sempre diante da gente. Mas nós não podemos expressar na nossa caminhada cristã esse tipo de sentimento. Precisamos viver acima dele. Precisamos aprender a desapegar destas coisas. Você, eu, nós fomos chamados para algo muito mais do que isso. Muito mais dessa realidade que a gente está vivendo. Às vezes a gente se apega tanto com os bens materiais, não é assim? Se apega com as coisas que o mundo oferece. E a gente esquece que acima de tudo, há um Deus por trás de todas as coisas. Lembra do jovem rico? Quando esse jovem rico chegou diante da presença de Jesus, perguntando para ele: Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. E ele disse: olha, Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Mas aí Jesus desafiou ele. Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas a Bíblia diz que aquele jovem saiu daquele momento pesaroso do coração, saiu daquele lugar diferente, triste. O sentimento começou a tocar no seu coração. Ele saiu daquele lugar desanimado, triste, porque tinha que vender todas as coisas. Cristo está nos convidando nessa noite a olhar para a nossa vida. Será que não tem alguma coisa que está se apegando ao nosso coração? Será que não existe alguma coisa que está na frente de Deus, que não está deixando com que o meu relacionamento com o Senhor ele venha fluir, ele venha ser bênção na minha vida? Será que não existe alguma coisa em que nós estamos dando tanto valor para aquilo? Irmãos, o mundo passa. Paulo falou: olha, o mundo se abrevia. As coisas estão acontecendo, a volta de Jesus se aproxima. E quando a gente fala a respeito de se apegar a algumas coisas desse mundo, isso fala da nossa própria salvação. Isso fala a respeito da nossa vida espiritual. Porque quando Ele voltar, será que nós estamos empenhados no propósito que Ele colocou no nosso coração e na nossa vida? Ou nós nos apegamos a tantas coisas nesse mundo, esquecendo que temos um Deus? Isso tudo vai ficar aqui, irmãos. Isso tudo vai passar. Não importa as riquezas que eu tenho, não importa os diplomas, não importa a sabedoria que eu tenho, não importa aquilo que eu conquistei nesse mundo, não importa aquilo que eu conquistei, o que importa é aquilo que eu sou diante da presença do Senhor. Quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele vai ver o que está dentro do seu coração. Ele vai ver aquilo que você construiu, porque você é templo do Espírito Santo. Você está transformando essa casa espiritual numa casa de Deus. A cada dia mais nós estamos sendo tomados pela presença dEle. A cada dia mais Ele tem falado ao nosso coração que nós não podemos pegar os tesouros desse mundo. Nós precisamos guardar os nossos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Ao que parece,
Paulo estava olhando a semelhança de hoje, a mudança do mundo, a volta de Cristo. Paulo estava conseguindo enxergar que esse tempo estava próximo. Por isso ele começa a falar algumas coisas que eu achei tão interessantes neste lugar. Aí ele começa a dizer aqui, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Está passando. Você consegue enxergar o que você fazia 20 anos atrás, o que você faz hoje? Eu trabalhei em 2 setores há 20 anos atrás, que hoje em dia não existe mais. Eu tinha algumas coisas que eu usava 20 anos atrás, que hoje eu não tenho mais. Máquina de escrever era uma delas. Tinha um computador daquele IBM, não é, que tinha a programação Lotus, já não existe mais. Passou. Se lembra da Kodak? Fechou. Uma das empresas que mais vendeu no passado, nos dava as fotos. Hoje ninguém tira foto, só velho tira foto. Só eu e mais uns alguns aqui. Não é assim? Ninguém quer mais tirar foto. Eu achei interessante que as coisas estão passando. As coisas estão mudando. O mundo hoje está tentando nos aprisionar. Vivemos com medo. Medo das coisas que estão perto da gente. Imagina você, mulher, que antes você usava aquelas bijuterias, você saía na rua, você não tinha medo de usar elas. Aí quando você comprou um brilhante de valor, e aí você coloca, você já começa a andar com medo. Eu preciso ter um lugar para guardar essas coisas. Eu preciso fazer um seguro para o meu carro. Eu preciso fazer um seguro para a minha casa. Eu preciso fazer tal coisa. Porque o mundo está mudando. As coisas estão acontecendo rapidamente, irmãos. Coisas novas estão diante da gente. Eu creio que Jesus está querendo mostrar para mim e para você que muitas coisas que nós estamos tão apegados, já não devemos mais estar com essas coisas. Eu gosto de coisas velhas. Eu gosto assim, eu tenho um rádio assim, desse tamanho assim, um rádio de uns 20 anos atrás. Eu gosto assim até. Não, mas você compra só essas coisas velhas. Isso é coisa de mais experiente. Não é? Algumas coisas bonitas que eu gostava. Isso acontece. Mas Jesus, ele traz uma nova proposta para a gente. A respeito desse mundo em que a gente está vivendo. Paulo começa a destacar a respeito das coisas que a gente tem na nossa vida e que muitas delas podem estar comprometendo o meu ministério, comprometendo a minha vida espiritual, porque eu estou preso a elas. Eu não consigo me libertar delas. É isso que Paulo está querendo dizer nessa noite para mim e para você. Precisamos desapegar, porque Jesus está colocando coisas novas para nós.
Estamos vivendo em novidade de vida. Certa vez, Jesus falou assim: não se põe pano novo, não é? Em pano velho. Porque se você colocar um pano novo no pano velho, ele vai rasgar. Jesus ainda continua falando: olha, não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre velho não vai aguentar, a estrutura dele vai desfazer. Então como é que eu posso receber o melhor de Deus, coisas novas de Deus, se eu não estou preparado, não estou estruturado para viver essa vida? Por que eu tenho dificuldade? Porque todos nós temos tantas dificuldades em tantas áreas da nossa vida. Sabe por quê? Por causa do apego às coisas desse mundo. Por que a nossa vida não é mais abençoada? Por que nós não vivemos o melhor de Deus? Estamos muito apegados às coisas desse mundo. Muitas vezes, nós que estamos vivendo nessa caminhada, como a gente pode viver essa novidade? No mundo em constante mudanças, aprenda sempre. Aprenda. Olha o que Paulo disse. Certa vez Paulo disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Paulo não tinha ainda esse espírito, mas ele recebeu, ele aprendeu a viver contente. As coisas que aconteciam diante dele já não abalavam mais a sua vida. Ele sabia quem estava com ele, ele sabia das convicções que estavam presentes na sua vida, irmãos. Você precisa sabê-las. Você precisa ter a certeza de que o Pai está com você, de que Ele está no teu negócio, Ele está na tua vida, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua direção. Porque é isso que vai nos ajudar a vencer as realidades que nós enfrentamos. Precisamos aprender sempre. Porque nós temos um Deus de coisas novas, de coisas diferentes. Temos um Deus que a cada dia está falando com você através da sua palavra. A sua palavra, ela se renova cada dia na nossa vida, irmãos. Não é uma palavra que abate o nosso coração, mas a cada dia Deus fala. Na mesma palavra Deus te alimenta, na mesma palavra Deus te levanta, na mesma palavra Deus te abençoa. Quando a gente vem com a mente aberta, quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a viver com o Espírito Santo de Deus diante da gente, quando a gente aprende a viver com Ele, a gente não vai ter dificuldade de enfrentar a batalha, porque a gente sabe quem está presente com a gente sabe quem está nos ajudando, nos sustentando, nos provendo. Precisamos aprender, não podemos ficar como velhas criaturas, com os velhos pensamentos. O novo
novo está diante da gente. É um desafio. Tem gente que não gosta de coisa nova. Tem gente que não gosta de mudanças. Mas o nosso Deus é um Deus de mudanças. Para te abençoar. Para te suprir. Na nossa vida. Paulo chega a duas conclusões que nós precisamos ter. O tempo é curto. E a forma desse mundo está passando. O que você está esperando para amanhã? O que te espera amanhã? Nessa transformação tão grande. Nesse mundo que amanhã já é diferente de hoje. O que a gente pode esperar? Eu posso ter uma certeza que, apesar de eu não saber o que vem pela frente, eu posso ter uma certeza no meu coração e na minha vida. Jesus, quando subiu aos céus, Ele deixou uma palavra para mim e para você. Eis que estou todos os dias conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o quê? Até a consumação dos séculos. Ele não te deixou. Ele não vai te deixar. Mesmo que você envelheça, mesmo que você fique frágil, Ele tem uma promessa para mim e para você, de estar te sustentando, mesmo nesses momentos mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Desapegue. É a mensagem de Deus para nós nessa noite. Viver com Deus é uma experiência mais maravilhosa que nós podemos ter na nossa vida. Ele tem sempre feito um convite para mim e para você. Ele sempre tem procurado mostrar para mim e para você o caminho da vitória, o caminho da alegria, o caminho da certeza. Nós não podemos deixar com que as coisas desse mundo venham tirar de nós esta alegria, porque, igreja, o que vai satisfazer você é a presença de Cristo no seu coração. Nada nesse mundo, irmãos, vai satisfazer o nosso coração. Nada vai preencher aquilo que somente o Pai pode fazer por nós. Por isso, nessa noite em que nós estamos aqui, neste lugar, valorize o que Deus tem te dado. Valorize. Pastor, mas estou vivendo, não importa. Não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que você está crendo. Importa naquilo que você recebeu de Deus e você tem promessa naquilo e você tem que ficar firme. Eu vejo que muitas pessoas hoje, irmãos, estão trocando o certo pelo duvidoso. Pessoas que estão trocando e vendendo amanhã para pagar hoje, para receber hoje. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos viver a cada dia. Amanhã, Deus tem a provisão de amanhã. Precisamos receber o maná de hoje.
O manazinho que Ele preparou para mim e para você hoje. O maná da alegria no teu coração. O maná da satisfação de ter uma saúde, de ter uma vida, de ter uma família. Recebe na tua vida nessa noite o maná de hoje. Recebe no teu coração. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã é outro dia. Viva o de hoje. Porque se você não se alegra hoje, como é que você pode se alegrar amanhã? Se alegre com a bênção de Deus que Ele está colocando na sua vida hoje. Se alegre com aquilo que Ele tem colocado diante de você hoje. Amanhã será outro dia. Nós não sabemos se nem estaremos aqui amanhã. Mas o que vale é hoje. Jesus morreu por você. Para que você vivesse hoje. Você tivesse um banquete hoje. Eu quero te convidar a receber nessa noite o maná de Deus de hoje. Eu vou chamar o grupo de louvor a vir aqui à frente. E vou fazer um convite para você. Venha aqui à frente nessa noite. Pastor, cheguei aqui com o coração tribulado. Cheguei aqui nessa noite com o coração duvidoso. Cheguei aqui com o coração com fome. Se você chegou com o coração com fome, vem se alimentar aqui nessa noite. Porque Deus tem um alimento para saciar a sua vida e saciar a sua sede nesse lugar. Aleluia! Eu quero te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Eu quero convidar você a vir aqui a receber de Deus aquele maná que Ele preparou para você. Venha receber de Deus nessa noite. Venha com o coração alegre. Venha nessa noite despertando no teu ser e no teu coração o desejo da tua alma que está diante de você. As contas, ó irmão, amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê, amanhã a gente resolve. Venha hoje e se alegre diante desta mesa farta que Jesus preparou para você. Aleluia! Glória a Deus.